Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudarmos e continuarmos a meditar na palavra do Senhor. É um prazer estar entrando em seu lar, é um prazer estar entrando em seu trabalho, através destes veículos tecnológicos que nos levam até você. Bem-vindo e bem-vinda, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 6 e o tema é As Cortinas do Tabernáculo. O nosso textuário encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A nossa verdade prática diz: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. O nosso objetivo geral diz que precisamos mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. Observe que o objetivo geral, ele é direcionado para você, professor, professora. Em essência, ele conta o que você deve ter feito ao encerrar a lição. Entretanto, os 3 objetivos específicos que estão colocados na página 41 se relacionam com aquilo que o seu aluno deve saber ou deve ter capacidade de fazer ao encerrar a aula. Portanto, o objetivo geral, ele é voltado para você, mestre, e o objetivo específico é voltado para o que o seu aluno deve fazer ao final, naquilo que nós chamamos de expectativas de aprendizagem. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 14, é uma leitura que você não deve fazer dentro de sala de aula, pois ela vai tomar um tempo precioso de sua aula. Entretanto, ela deverá ser feita por você, no seu estudo, no seu devocional, antes de ir à sala de aula. Antes de ler qualquer comentário, antes de ouvir qualquer videoaula, qualquer subsídio teológico para estruturar o seu momento didático, é importante que você leia a leitura de referência. E mais ainda, que você leia não apenas em uma, mas em várias outras traduções. Eu, particularmente, recomendo fortemente a tradução de Jerusalém, uma das melhores traduções quando o assunto é fidelidade ao texto bíblico. Também recomendo a versão King James e a nova tradução linguagem de hoje, que apesar de uma falhinha aqui ou ali, não compromete a integridade do texto nesta passagem, tá bom? Então fica aí uma dica didática mesmo para você, professor, professora, e até para você, aluno, que me escuta nessa hora, né? Você que faz o devocional, você que se prepara para assistir ou participar, melhor dizendo, né, de uma rica escola dominical, faça isso, que eu tenho certeza que você só tem a ganhar com a sua escola no domingo. Amém? E nós estamos aqui diante de um tema curioso, porque normalmente, quando nós lemos a parte que o Senhor orienta a Moisés a construção do tabernáculo, é muito comum os professores, os palestrantes, os pregadores se aterem à Arca da Aliança, principalmente a Arca da Aliança e o que há em seu interior, se ater, por exemplo, ao altar e à simbologia do sacrifício, se ater à figura sacerdotal e até mesmo às suas roupas. Mas alguns detalhes do tabernáculo acabam passando despercebido. E uma delas que nós temos aqui diante de nós é justamente as cortinas. Ler sobre a ordem que o Senhor deu para as cortinas parece ser excessivamente técnico, parece ser algo que não está vinculado a uma simbologia maior do que realmente um aspecto arquitetônico, civil, estrutural.
Entretanto, é sempre bom destacar, isso é relevante, que todos os aspectos do tabernáculo, o menor detalhe, ele foi feito dentro de uma simbologia maior. Não existe, dentro das orientações de Deus para Moisés, algo feito aleatoriamente ou simplesmente com um design. Não. Tudo ali tem um objetivo, tudo tem uma simbologia, tudo há uma mensagem que Deus queria e quer transmitir para a humanidade, não apenas para os judeus, não apenas para o povo hebreu, que era o receptor original desta mensagem, mas para toda a humanidade. Todos os detalhes ali foram pré-concebidos para emitir uma mensagem poderosa que iria e está ecoando através dos séculos. Portanto, as cortinas do tabernáculo também estão dentro desse contexto. Eu estava estudando o livro Tabernáculo, seus elementos e sua simbologia, do James Strong. Infelizmente eu não consegui encontrar a versão deste livro em português para que pudesse orientá-los, mas essa versão está disponível na OpenKey Library, está disponível, por exemplo, no Archive, que são sites que fornecem leituras digitais gratuitas, com alguma restrição para download, evidentemente. E o James Strong, ele escreveu talvez uma das obras mais exaustivas sobre o tabernáculo, que, como eu disse, uma tradução livre seria essa: tabernáculo, seus elementos e sua simbologia. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, da videoaula, para os irmãos, o arquivo, o site onde os irmãos poderão estar acessando esse livro. E me impressionou, confesso aos irmãos que me impressionou os detalhes arquitetônicos para que a cortina fosse colocada. Quando nós lemos o capítulo 26 de Êxodo, nós não temos noção da meticulosidade com que deveria ser colocado toda a estrutura de cortinas, dividida em dois blocos. Um bloco de 10, que formaria as cortinas internas, e um bloco de 11, que formaria tanto a parte externa, quanto o próprio teto externo também, a abóboda, digamos assim. E os detalhes de como os colchetes deveriam ser colocados, os detalhes de como deveria ser organizado a estrutura de madeira que sustentaria aquelas cortinas, leva-me a crer que inclusive Moisés acabou resumindo bastante aqui nos seus escritos os detalhes para que aquela obra fosse organizada e se mantivesse estável. Um engenheiro, um arquiteto, um design interior que se dedicar à reconstrução de uma maquete do tabernáculo vai perceber que as nuances de como a cortina deveria ser colocada exigiria uma perícia, uma acurácia, um conhecimento de engenharia e de arquitetura enorme, não apenas do idealizador, quanto também daquele que seria o construtor, de quem colocaria em prática este detalhe. Então você percebe que mesmo nas partes mais simples, há ali a instrumentalidade, a inspiração do próprio Deus. Nós não vamos nem nos ater aqui a essa parte técnica, porque para isso precisaríamos de uma lousa digital, precisaríamos de pelo menos uns 6 desenhos esquemáticos, para que os irmãos começassem a entender a montagem da estrutura. Nós vamos aqui colocar apenas um vislumbre geral e depois discorrer sobre os aspectos mais relevantes em termos de simbologia. Eu ouso até dizer que as ilustrações da revista e da Bíblia Pentecostal, que se dedica a ilustrar isso, são por demais simples, relacionadas ao que nós esperamos. Então, se você quiser, acesse o link que vai estar logo aqui abaixo e você vai ver com maior detalhes a montagem dessas cortinas. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos realmente é que, de forma simplificada, essas cortinas elas se dividiriam em dois grupos. Um grupo de 10 cortinas, no qual Moisés ele se detém
de forma mais clara e orientando o que seriam as cortinas da parte interna, e um bloco de 11 cortinas, que forma basicamente de peles, não tão bem acabadas quanto o primeiro grupo, que formariam a estrutura de proteção, ou seja, a estrutura que protegeria o interior do tabernáculo, o interior da tenda, contra as intempéries do deserto, contra as chuvas, contra o clima seco, a variação enorme de temperatura que acontecia naquele lugar. Então, de certa forma, seria a parede e o telhado daquela tenda, ok? Então, essa é a estrutura que nós temos vinculada, direcionada para o tabernáculo. Essas cortinas, segundo a Bíblia nos orienta, eram cortinas muito grandes, com cerca de 13 metros de comprimento, segundo, traduzindo aqui, porque no texto, como os irmãos podem ler, a unidade de medida é o côvado. Então, traduzindo para a unidade metro, que nos é mais familiar, que essas cortinas mediam aproximadamente 13 metros de comprimento e quase 2 metros de altura, cerca de 1,80 m de altura era a estrutura. Essas cortinas estavam organizadas sobre um tablado de madeira que as sustentava. Muitas vezes nós imaginamos as cortinas do tabernáculo como aquelas cortinas decorativas que você tem em sua casa, ou que você vê no templo, ou que você vê em um lugar que vende cortinas. A verdade é que aquelas cortinas, elas não estavam pregadas uma nas outras. Como as 10 cortinas internas eram finamente bordadas com querubins, havia fios de ouro, eram colocadas em azul, juntamente com detalhes muito bonitos. Se elas ficassem encostadas uma na outra, como muitas vezes nós imaginamos, essas belezas, essas riquezas se perderiam. Então, na verdade, meus irmãos, a estrutura de madeira, ela tinha vãos entre si, de forma que quando você colocasse as cortinas, entre uma cortina e outra, havia um espaço. Tá? Esse espaço, alguns pressupõem que fosse espaços de cerca de meio metro ou até 1 metro entre cada cortina, onde você poderia passear entre elas. Ou seja, era como se fossem quadrados ocos, tá? E você pudesse andar entre as cortinas. De forma que, por exemplo, entre a camada mais externa, formada, segundo a Bíblia Sagrada, por couro de texugo, que é um animal marinho muito parecido com um golfinho, e entre a primeira camada externa, que é a camada de pele de carneiro, né, tingida de vermelho ou de escarlata, você tinha um espaço que você podia andar entre elas. Entre a camada de pele de carneiro e a terceira camada, que é a camada finamente bordada de linho branco, você tem mais um espaço. De forma que ao você andar, você podia ver a cor vermelha e você também poderia ver os querubins. Então nós estamos falando de blocos ocos, de até meio metro, né? Em um caso mais exacerbado, metro, eu acho 1 metro exagero, pelos indícios que o próprio historiador Flávio Josefo coloca, os próprios pesquisadores colocam, inclusive o próprio Champion, Strong, meio metro no máximo ali ficava essas cortinas. E é interessante observar ainda que elas poderiam ser classificadas em 4 blocos, não é? A nossa revista traz isso, o tópico 1, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. O primeiro bloco era uma cortina de linho fino, isso está em Êxodo capítulo 26, versículo 1 ao 6, essa estava colocada diretamente sobre a estrutura de madeira, e era justamente as cortinas que quem entrasse no santuário e olhasse para os lados ou para cima, iria enxergar essas cortinas de linho fino, tá? Depois nós temos as cortinas de pele de cabra. Essas cortinas formavam a parte externa e o telhado que recobria o tabernáculo, que era inclusive um material utilizado pelos próprios hebreus para fazer as suas tendas. Até hoje no deserto, quando você
analisa a construção das tendas dos beduínos, por exemplo, você vai ver que até hoje a pele de cabra, por ser uma pele extremamente grossa, ela ainda é utilizada para a proteção do aspecto externo. Nós ainda temos a pele de carneiro tingido de vermelho, que ficava no entremeio, é descrita como uma das coberturas nessa ordem, e depois, na parte mais externa, nós temos as coberturas de couro, em que nós falamos que além da cobertura de pele de cabra ou de bode, nós temos também a cobertura de texugo, também uma pele grossa, e como é um animal marinho, uma pele impermeável. Então, se chovesse, aquela pele de texugo impediria que se molhasse o interior daquela tenda. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que o cortinado era algo maravilhoso. Inclusive, tendo 1,80 m de altura, ele não encostava no chão, para não se sujar tão facilmente devido à poeira do deserto. Estima-se que ele estava a 0,5 metro de altura do chão, certo? Então, entre o solo e a cortina havia uma distância de 0,5 metro, tá? Então, somando isso a 1,80 m, nós chegamos aí a 2,30 metros aproximadamente de altura entre o chão e o teto do tabernáculo. Como a cortina era muito grande, a Bíblia diz que Deus ordena que uma parte da cortina sobre, até para formar uma abóboda arquitetônica. Então, quem chegasse no tabernáculo, não fique imaginando que o cortinado era uma coisa desprezível. Quem chegasse ali se admiraria profundamente com a beleza, tanto do bordado, que a Bíblia diz que ela foi finamente, ricamente bordada, através de querubins, em linho branco, com fazenda azul, roxa e vermelha, mas além do bordado, a própria beleza da organização, a densidade da cortina, tudo isso apontava que mesmo sendo uma tenda móvel, Deus não aceita qualquer coisa. Mesmo sendo uma tenda móvel, o Senhor é meticuloso no design e na beleza daquele ambiente. Como eu queria estar ali para ver o tabernáculo original, como eu queria ver aquilo ali. Alguns comentaristas especulam que as cortinas eram tão densas que dentro do próprio tabernáculo elas formavam mini tendas, puxadinhos. Imagina que você pega uma cortina e prolonga ela um pouquinho para formar uma espécie de uma aba, de um puxadinho, digamos. A corrente majoritária diz que não, que realmente ela era um formato mais cúbico, 4 côvados, né? E, de certa forma, a única parte que fica mais limpa, porque eu falei 3 de 4, porque a parte da frente não tinha um cortinado muito grande, porque era a porta de entrada, lembra? Quando conversamos sobre o pátio, era a porta de entrada, então ali não havia um cortinado tão denso. Mas enfim, depois de entendermos a beleza dessas cortinas, a gente precisa entender que isso aqui não é uma aula de arquitetura antiga, não é verdade? Nós temos que entender qual é a mensagem que o Senhor nos transmite em cima disso. E nós temos várias mensagens. Vamos começar pensando um pouco nas cortinas de couro, especificamente a cortina de couro de cabra. A cortina de couro de cabra, ela remete para o sacrifício que era feito ali, para o sacrifício que era derramado ali, né? Muitas pessoas, eu vejo muito isso nos comentários em redes sociais, falam assim: o Senhor não é um Senhor de bodes, é um Senhor de ovelhas. Entendem, meus irmãos? Existem situações distintas em que o bode é utilizado com figuras distintas. Quando falamos em bode, o Senhor não é um Deus de bode, sim de ovelhas, isso é um outro contexto. Nesse contexto aqui não tem nada a ver com pastoreio. Nesse contexto aqui, o tabernáculo, a camada de couro de cabra ou de bode, além, claro, da parte humana, técnica, que é a proteção, como nós citamos aqui, ela fala sobre o sacrifício que era feito naquele lugar. Lembre-se que no tabernáculo era realizar os sacrifícios, eram mortos animais,
cabras, carneiros, ovelhas eram sacrificados ali. Então aquela camada aponta para o sacrifício que era feito naquele lugar e também aponta para a expiação. Por quê? Porque, se irmãos se lembrarem, no ritual de expiação do sacerdote, havia 2 bodes. Um que é o bode expiatório, que é morto e queimado, ele é sacrificado no altar de holocausto, ele é queimado. Esse bode, o sangue derramado dele, representa a cobertura do pecado, já que aquele sangue não tinha capacidade de tirar o pecado, apenas de ocultar, tapar o pecado por um breve tempo. Esse bode que era morto era o bode ou cabra, chamado bode expiatório, e ele representa Jesus, enquanto que um outro bode era levado para fora do arraial e era expulso para o deserto. Esse bode, ele era comissionado, emitido para fora, ele era expulso, chamado de bode emissário. Esse bode representa o pecado do povo que estava sendo levado para longe do arraial, para longe do povo, era o pecado indo embora. Algumas pessoas, e até comentaristas, teólogos de carteirinha, dizem que esse bode representava o diabo, através inclusive de uma leitura equivocada dos originais. Existe uma corrente que o compara a Azazel ou Azael como um demônio, mas isso é um equívoco. Aqueles 2 bodes apontam para Jesus. Um aponta para o sangue de Cristo derramado, que é o bode expiatório, que é morto. O outro aponta para o poder de retirar e afastar de nós o pecado, que é o bode emissário. Todos os 2 estão ligados a Deus. Não existe no tabernáculo a alusão ao diabo, pelo amor de Deus. No tabernáculo, a simbologia, ela é teocêntrica, ela é Deus, e é cristocêntrica, ela é Jesus, ok? Então, aquelas camadas, 5 camadas, se não me engano, né, de pelos de cabra, e aponta para isso. A camada de couro de texugo, que é o animal marinho, ela aponta para o quê? Qual que é a simbologia dela? Ela não é bonita. Então, quando a pessoa chegava pelo lado externo e ela entrava, talvez a parte externa do tabernáculo não tinha tanta beleza assim para quem olhasse para ele, já que a camada era protetora, era uma camada mais grossa, era uma camada mais rústica, mas essa camada protetiva tinha também sua simbologia, apontava para o Cristo encarnado e o seu aspecto humano. Lembre-se da parte do profeta messiânico Isaías, quando ele diz que, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A camada rústica, a camada de pele de texugo, que é um animal marinho, parecido com um golfinho, como eu disse agora há pouco, aponta para a encarnação de Jesus, que se livrou de sua glória, deixou o seu corpo glorificado ali e encarna-se num corpo totalmente humano, sem nenhuma beleza, sem nenhuma grande novidade. Essa é a simbologia que nós temos para esta camada. A camada de pele de cordeiro, tingida de escarlata ou púrpura, ela a todo momento está apontando para o sacrifício, dessa vez não expiatório, mas propiciatório de Jesus Cristo. Por quê? Porque a expiação, ela cobre o pecado, ela não tira, ela tampava, mas o sangue de Cristo Jesus é propiciação, ou seja, ele arranca o pecado. Aquela camada de cortinado de couro de pele de carneiro tingida de escarlata
tingida de vermelho, aponta para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio a esta terra, o seu sangue verteu ali no Gólgota, e este sangue é sangue remidor, é sangue que nos limpa. E finalmente, quero chamar a sua atenção para um detalhe interessante. Dois detalhes interessantes. O primeiro é que nós temos um bloco interno de 10 cortinas. O número 10, ele é particularmente interessante, porque ele remete para a lei, para o decálogo. E o número 10, no tabernáculo, aponta justamente para a aliança feita entre Deus e o homem, e também para Jesus, já que Cristo foi o único ser que conseguiu cumprir a lei na sua íntegra, quando veio a esta terra. Salmos 40, versículo 8 diz: a tua lei está no fundo do meu coração. 10 é o número dos 10 mandamentos e representa a aliança de Deus. Este é um símbolo, um número que mostra que o Senhor Jesus é o único ser perfeito e justo, aquele que conseguiu cumprir a lei. Por outro lado, eu quero chamar a sua atenção para o fato de ser utilizado como um linho, ser linho trançado. Na Bíblia Sagrada, o linho está associado com justiça, mas não é a justiça do homem, porque a Bíblia diz que perante Deus as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia, mas sim apontam para a justiça de Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, você vai ver que Cristo está vestido com linho, assim como os santos que o acompanham, tá? O linho branco, limpo e fino, fala de justiça pela fé. Não há nada coincidente aqui. É interessante lembrar que uma prova disso é que a própria vestimenta que o sacerdote usava era feita de linho branco. Branco aponta para a santidade, branco aponta para a integridade, e nós veremos isso mais à frente. Apocalipse 3:5 diz: eles andarão comigo, vestidos de linho branco, pois são dignos. O linho era o material que era feito às roupas dos reis, às roupas das autoridades, portanto nada mais natural do que o lugar em que moraria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também fosse feita de linho branco. E finalmente, o nosso último tópico chama a atenção para as cores das cortinas do tabernáculo. E aqui é citado em essência 4 cores. Vamos a elas. Primeiro, o branco. O branco, como acabei de falar para os irmãos, aponta para a santidade, para a natureza justa, para a natureza santa, perfeita de Deus. Na última lição, nós falamos sobre santificação, sobre purificação, e nada mais natural do que o branco apontando para o caráter limpo, imaculado do Senhor Jesus. Nós temos o azul. E o azul? O azul, ele aponta para o céu. Azul aponta para Cristo, o segundo homem que veio dos céus para nós. 1 Coríntios 15, 47, João 1, do verso 1 ao verso 3, apontam para isso. Tanto é que eu posso dizer para vocês, irmãos e irmãs, que numa interpretação livre, o azul aponta para a vinda do Filho do Homem. Tanto é que os filhos de Israel, os sacerdotes, eles usavam uma ponta azul nas suas roupas, para lembrá-los o quê? Para lembrá-los dos mandamentos, que vieram da onde? Que vieram dos céus. Tudo aquilo que provém dos céus, tudo aquilo que provém de Deus,
é tipificado aqui na cor azul. Então a cor azul aponta para a encarnação de Cristo, o homem segundo o coração, o ser, o Deus, o Filho, segundo o coração de Deus, que veio a esta terra, encarnou-se e habitou entre nós, assim como aponta para os mandamentos, que também vieram do céu. A cor roxa ou púrpura, também utilizada aqui, aponta para a realeza. Púrpura é cor real, púrpura é cor que os imperadores utilizam, portanto, ela nos chama a atenção para o poderio e a soberania de Deus. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o princípio e o fim, o nosso alfa e ômega. A cor roxa aponta para o seu poderio. Agora preste atenção, o roxo não é uma cor primária. Você obtém o roxo misturando o azul e o vermelho. Interessante que a natureza de Deus, sendo miscigenada em azul e vermelho, aponta que Cristo é aquele que tinha em si a natureza divina, representado pela cor azul, mas tinha também a carne, representado aqui pela cor vermelha. Eu vou até repetir porque você não entendeu, eu quero que você anote isso e pontue. O roxo é uma cor composta por uma mistura de duas cores, o azul e o vermelho. E isso aponta para a encarnação de Cristo, que quando habitou aqui na terra, também tinha em si duas naturezas. O azul, que aponta para a natureza divina, provinda do céu, lembra que eu acabei de falar? Que o azul aponta para aquilo que vem do céu, e o vermelho, que representa o sangue, representa a carne, representa a humanidade. Maravilhoso, não? Finalmente nós temos também a cor vermelha, e a cor vermelha, ela aponta para a expiação. Já comentamos aqui, vamos reforçar que a cor vermelha aponta para o sacrifício de Jesus, o sacrifício que nos trouxe paz, que nos deu vida e nos deu vida com abundância. Glória a Deus por isso, não é, meus irmãos? Existe uma leitura interessante que eu quero que você anote, que diz assim: o branco aponta para o Evangelho de Lucas, já que o Evangelho de Lucas nos mostra o Filho como o homem ou descendente de Adão sem pecado. O Evangelho de Lucas aponta um Cristo sem pecado, portanto a cor branca. A cor azul aponta para o Evangelho de João, que mostra o homem celestial, Deus como aquele que veio dos céus. O azul aponta para os céus, portanto, Evangelho de João. O roxo aponta para o Evangelho de Mateus, onde Mateus retrata Jesus como rei. E o roxo, como você acabou de ver comigo, é símbolo de realeza. Portanto, o roxo aponta para o Evangelho de Mateus. E finalmente o vermelho aponta para o homem servo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Cristo como homem que veio para servir, que sofreu e que morreu na cruz por nós, portanto, cor vermelha, Evangelho de Marcos. Quer anotar aí? Branco, Evangelho de Lucas. Azul, Evangelho de João. Roxo, Evangelho de Mateus. E o vermelho, Evangelho de Marcos. Amém? E o programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e pela sua contribuição. Gostou? Te edificou? Compartilhe, deixe um like, deixe o seu comentário. Um abraço forte a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo sempre aqui, o pessoal que nos manda comentário, um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado, porque se estiver ativado, nós queremos
que você não perca nada do que rola aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Semana que vem estaremos de volta para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.